Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje gravando mensagem de luz de manhã, tomando um café de manhã, mas não tão cedo, né? 11h30 quase agora. Dia chuvoso aqui em Curitiba, ontem um feriado com cara de domingo, um sábado com cara de domingo. Agradecendo pelo meu café, amo café, muito bom poder tomar café, agradeço todos os dias. Sem esquecer da água, né? 3 litros por dia. Tomei meio litro já. Talvez meio litro. Hoje uma energia um pouco mais reflexiva. Hoje estou gravando aqui dentro de casa. Daqui a pouco a família chega pro almoço. E lá no escritório tem muito barulho. E eu não quero ser interrompida hoje. Nunca, né? Mas, enfim. Geralmente o horário que eu gravo é o horário que não tem mais ninguém em casa. Então não corre esse risco. Semana agitada, semana muito desafiadora emocionalmente. E esses vídeos, né, os vídeos do Mensagem de Luz, eles me ensinam muito, eles me ajudam muito a tentar entender, porque como eu penso no conteúdo que eu vou trazer, e eu faço a retrospectiva, que eu sempre falo aqui, existe uma cobrança, mas uma cobrança boa, positiva, em olhar com mais cuidado para as emoções e para as reações que eu tenho durante as semanas, né? E eu vou compartilhar com vocês porque eu faço isso todos os vídeos. Essa é a minha missão aqui no canal. Mas também para vocês entenderem que é parte da vida e todo mundo passa por isso. E não tá errado, né? Errado seria se a gente passasse por isso e não fizesse nada, né? E não quisesse mudar e não percebesse que algo não tá bom. Deixa eu conseguir deixar isso aqui um pouquinho mais alto aqui, só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Não vai mudar muito, mas já melhora um pouco. Tô acostumada a gravar lá no escritório, né? Um pouquinho mais alto lá. Então, errado seria se a gente não olhasse para isso com uma intenção de mudar, sabe? Às vezes a gente tá num problema há muito tempo e a gente não consegue sair desse problema. E às vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue tomar a decisão. E também às vezes a gente tá num problema devido a um padrão que se repete e também a gente não consegue mudar esse padrão, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que tá num casamento que já não está bom, né? E ela não tá feliz há muito tempo. E ela sabe o que fazer, mas ela não consegue tomar a decisão. Então não tem mais sentimento, não tem o respeito entre o casal. E ela não consegue sair disso, dar esse passo, né? Então tá travado, tá estagnado, tá tudo amarrado, bloqueado, né? Mas ela sabe o que fazer, né? Eu vou falar de uma experiência minha. Eu já estive num relacionamento que estava fadado ao fim, mas eu tinha como se fosse um tempo, eu tive um prazo para tentar reavivar isso. E eu tentei de várias formas e acredito que das formas erradas, porque eu não sabia o que fazer. E por mais que eu já tivesse um contato com essa questão da espiritualidade, por mais que eu já lesse, tivesse cursos, fluxos e tal, eu não conseguia receber uma solução para isso. Eu não conseguia conseguir enxergar as coisas, sabe? Então foi um tempo que ainda eu me cobro, ainda é uma coisa que eu tenho que curar em mim, mas que eu não conseguia fazer diferente, sabe? Porque eu queria recuperar aquilo, né? Eu queria que fosse diferente e eu não consegui fazer porque eu não conseguia ver. Mas, Cris, o relacionamento tem duas pessoas, verdade. Tem a parte do outro também. E essa parte a gente não pode fazer nada com ela. Ela é do outro. E isso também é uma questão que a gente tem uma dificuldade em tudo na nossa vida. De separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro, né? Eu falei isso ontem pra minha mãe, né? Ela tava falando coisas de família.
que tal pessoa lá da família não estava pagando a parte dela. Eu falei, mãe, mas essa é a parte dela. Você não tem responsabilidade sobre a parte dela. Então é uma coisa que também é difícil, porque a gente quer tomar atitudes, né? Pelo outro também. E aí entram as expectativas, entram várias coisas, né? Eu sempre divido aqui com vocês também que eu ouço áudios diários, né? E que esses áudios eu escuto então o mesmo durante de domingo a domingo e depois na segunda eu começo um novo áudio e assim faço de novo a semana toda até o próximo domingo. Então na semana 16 desse Clube da Positividade, que são esses áudios que você vai ouvindo e repetindo. E esse áudio dessa semana que finalizou hoje, ele era sobre o controle, né? Abrir mão do controle. E eu sofro muito por ser controladora. Sofro demais com isso. E é uma coisa que com certeza está entre as missões, entre os meus acordos espirituais que eu firmei antes de vir para essa vida, para tratar. E olha, eu levo cada chapuletado por conta disso que vocês não fazem ideia. E como eu falo que a gente está no intensivão da vida, que eu me sinto no intensivão da vida, eu falei isso ontem, falei, Deus, meu Deus, é verdade, eu tô no intensivão, que ano é esse? Que fase é essa desses últimos 2 meses, Deus? Eu acho que Deus está me preparando para algo muito grande, porque, nossa, é quase todo dia uma bordoada diferente, sabe? E aí eu anotei aqui, em algum lugar, mas eu anotei aqui algumas coisas do Ho'oponopono, né, que eu também tô estudando e tal. E nesse áudio ele fala, né, abrir mão do controle daquilo que eu não posso e não devo controlar. Não devo controlar, sabe? O que diz respeito ao outro eu não devo controlar. O que diz respeito a coisas que não me dizem respeito, não vale a pena. Deixa eu anotar outra coisa que eu lembrei aqui que eu quero falar. E eu vou juntar tudo isso. Hoje vai ser um vídeo mais longo, gente, porque o bagulho tá doido. Tá forte o negócio, por isso que eu quis gravar de manhã, porque eu só tive contato com a minha mãe e com o namorado dela. Não mandei mensagem, mas para uma pessoa só, não quis entrar em redes sociais, nada. Eu quis realmente entender tudo isso e fazer esse vídeo de manhã já, para não ter interferências de pessoas e energias durante o dia. Ai, eu amo café, é muito bom. Mas enfim, esse controle, né? E essas memórias que a gente carrega no Ho'oponopono, eu tô estudando assim e tem feito muito sentido para mim. E nas práticas e no conteúdo eu chego até a me emocionar, assim, sabe? De verdade, tô meio sensível, né? Tô no meu período aí mais sensível. E quando a Amanda Dreyer vai falando ali, né, meu olho enche de lágrima e tal, e eu falo, nossa, tenho tudo isso. Todas essas memórias perigosas, todas essas limpezas que precisam ser feitas, eu tenho tudo isso. E, cara, se eu que tô num caminho de espiritualidade, que tenho um momento do dia que eu olho para mim, que busco, todo esse grupo de buscadores de conhecimento, de vivências e de olhar para as experiências e para as emoções, eu já sofro tanto com isso e eu sei que tem um chamado nisso também, né? Aí eu penso, imagina as pessoas que não têm isso, que não têm nenhuma consciência. Talvez sofra menos, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado, né? Em agir diferente. Mas quanto não tem pessoas com as vidas totalmente travadas e as pessoas não fazem ideia do porquê disso. Não faz ideia de que tem um acordo espiritual. Não faz ideia de que tem energias, né? Espíritos ali que estão sendo atraídos por conta de atitudes, por conta de comportamentos, de palavras, né? Palavra muito poderosa. Quantas pessoas não fazem ideia que isso existe, sabe? Então,
eu agradeço. Eu agradeço e eu penso, nossa, eu preciso aprender, então que eu aprenda rápido. E acredito que se está acontecendo tantas coisas ao mesmo tempo na minha vida, e que todas as estruturas da minha vida estão sendo abaladas, e eu perdi o chão algumas vezes em algumas situações, e parece que me foi tirado tudo, ao mesmo tempo de que eu sou muito grata por várias coisas que eu tenho, e eu consigo olhar para isso hoje e agradecer pelo café, pela casa maravilhosa que eu tenho, pela família, por várias coisas. Esse perder o chão, esse sentimento de não saber para onde ir, não saber o que fazer, ele pode ser comum na vida das pessoas. Digo que na minha vida não é. E me deparar com essa emoção, me deparar com essa sensação repetidas vezes em diversas situações nos últimos meses, tem mexido muito comigo. Tem me colocado em questionar muitas coisas, mas não questionar Deus, assim, questionar a mim mesma, sabe? Tipo, uau, né? Realmente é um momento de ruptura, gente. Quando a gente fala em ruptura, olha para tua vida e veja quantas rupturas não estão acontecendo nesse momento. Essas rupturas, por exemplo, eu saí do meu trabalho. É algo externo, todo mundo vê. Todo mundo sabe que a Cris não tá mais naquele trabalho. É uma ruptura. Se você tem um relacionamento, né, que as pessoas próximas a você sabem, um casamento, um namoro, enfim, e você termina esse namoro, esse relacionamento, é uma ruptura externa, todo mundo consegue ver. Se você tem uma empresa e desfaz a sociedade, ou fecha a empresa, ou muda o ramo de atividade, é uma ruptura e todo mundo vê. Mas ninguém vê as rupturas internas que acontecem na nossa vida. E a gente tem que olhar para isso, sabe? Porque se a gente não olhar para o que a gente sente, para aquilo que incomoda, a gente corre o risco de não entender esse caminho, sabe? De não entender o que a gente tem que fazer, de não conseguir ver o lado bom disso. Porque aí você só vai indo pro próximo e você não analisa isso. Então eu vejo que o fato de eu estar analisando essas emoções e tratando elas e limpando muitas delas faz com que eu entenda um propósito que Deus tem para mim. Então eu olhar com esse olhar que eu tô olhando hoje, eu me frustro. Ontem foi o dia que eu senti muita raiva, e a raiva ela é muito inferior, mas é o mesmo fogo que queima, é o mesmo fogo que constrói, né? Já fiz um vídeo sobre isso aqui. E eu senti muita raiva, e eu fiquei com dor no peito, e eu fiquei me sentindo mal, e a minha vontade era, ao mesmo tempo, de sumir, mas a minha vontade era de socar a cara de alguém. E aí, eu fiquei com aquela raiva, eu fiquei com aquele sentimento. E de manhã, minha irmã tinha me convidado para ir num culto. A minha irmã evangélica tinha me convidado para ir num culto de cura e milagres. Ela me chamou porque essa semana eu tive um diagnóstico referente ao meu rim. Quem acompanha sabe que eu tô aí nessa busca aí, nesse acompanhamento médico. E eu tive o diagnóstico de que o meu rim esquerdo não funciona mais e que eu tenho que tirar esse órgão. E eu ainda recebi isso essa semana mais tranquila, porque eu já tinha sido preparada pelo outro médico que isso podia acontecer, então eu já vim trabalhando a minha mente. Mas lá no culto ontem, né, eles fizeram uma oração e tal para a cura disso. Mas ainda vamos entender se a cura é que esse rim não tenha mais problema nenhum e realmente o milagre aconteça, ou a cura seja eu fazer essa cirurgia e tirar, né? Às vezes a gente acha que a cura vai ser continuar com um órgão, mas pode ser que a cura, que Deus queira, é realmente que eu tire o órgão e, enfim, não sei. Mas é um diagnóstico que ninguém quer receber, né? Que você tem algo em você que não funciona mais e que você tem que fazer uma cirurgia para tirar. Mas preparada para isso, ok, né? Aceitei ir no culto por conta disso, por conta dessa questão física.
Mas me tratou muito espiritualmente também, porque aquela raiva que eu tava sentindo, aquele ódio, aquela coisa toda, no culto se acalmou. E eu consegui dormir super bem, né? Uma noite de sono muito boa, descansei, acordei bem. Então, valeu a pena, né? Só por isso já valeu a pena, pela essa experiência com louvor e tudo mais. E sobre essa raiva que a gente sente, sobre essa frustração, sobre algo que deixa a gente muito puta, que deixa a gente transtornada, que deixa a gente revoltada, vem uma outra questão, e que aqui entra no princípio de conversas saudáveis, que é o nosso princípio número 4, mas também fala sobre os conselheiros do caos, né? O Bruno Gimenez fala, os conselheiros do caos. Essa semana eu tive uma situação que me chateou muito, que me frustrou muito, que me deixou deprimida, que me deixou triste, que me fez chorar, que me deixou com raiva, que afetou minha autoestima, que mexeu com minhas emoções, assim, sabe, água quando tá fervendo, me deixou borbulhando, assim, internamente. Externamente, perfeita. Mas a gente tem as nossas rupturas internas, lembra? Essas ninguém vê. Mas a gente precisa prestar atenção nelas, né? Vou escrever aqui rupturas internas, para eu não perder esse termo aqui depois. Bora, meu povo. E o que acontece? Aí você tá puta. Aí você tá revoltada. Aí você quer falar isso pra alguém. Você quer pôr isso pra fora. Você já não pode chegar na cara da pessoa e falar com ela. Você não pode, sei lá, você tá puto com o teu chefe, você não pode ir lá bater na mesa do teu chefe e mandar ele a merda, né? Não pode, não, você perde o emprego. Você precisa de emprego. Você não pode ir lá na diretora da escola e falar o que você quer. Você não pode, enfim, ter esse tipo de reação, né? Imatura, digamos assim. E aí, às vezes, o que acontece? A gente procura conselho, onde a pessoa não tem ciência, consciência, sabedoria para te dar um conselho que de fato vai te ajudar. Então eu me vi numa situação que eu estava extremamente chateada. E eu tomei muito cuidado em não compartilhar isso com pessoas erradas. Por exemplo, se você quer um conselho sobre finanças, você tem que falar com alguém que tem aquilo que você quer ter, né? A gente fala dos mentores, a gente fala de pessoas que entendam disso. A gente não vai poder buscar um conselho financeiro de uma pessoa que vive com as contas atrasadas, que tá com o nome sujo, que, enfim, que não entende disso. Ao mesmo tempo que você não vai procurar conselhos amorosos com uma pessoa que nunca teve um relacionamento. E também, muito cuidado com isso, pessoas que têm relacionamentos frustrados, mágoas, rancores, porque a pessoa ela vai dar o conselho para você na perspectiva dela. Vai entrar ali as emoções que ela tem sobre esse assunto. São emoções que esse assunto vão despertar nela. E o conselho não vai ser para você. O conselho vai ser com base no que ela viveu. E isso serve para tudo. Área financeira, área profissional, relacionamentos, saúde. Veja, minha mãe, dá um exemplo aqui, ó, fora de relacionamentos e tudo mais. Eu não sou uma pessoa que gosta de tomar remédio, nunca gostei. Depois que eu comecei a estudar sobre a questão de espiritualidade, das dores da alma e tudo mais, eu entendo que quando chega no corpo físico é porque algo já está muito debilitado na minha alma, e para isso eu tenho que olhar para essa situação do meu rim.
eu tenho a ciência disso, que eu tenho que curar a alma. Mas a minha mãe, não. Você tem dor, você tem que tomar remédio. Tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. E agora, com essa questão do meu rim, anti-inflamatórios, né, relaxantes musculares, são um tipo de medicamento que eu não posso tomar, tendo o problema no rim. Pessoas com problema no rim não podem tomar. O sódio, né, o sal é uma coisa que tem que ter um cuidado muito maior. Fritura, enfim, tudo que possa sobrecarregar o rim. Então, você já pensou se eu fosse uma pessoa que eu toda vez, é minha mãe, gente, pessoa que eu amo, que provavelmente a pessoa que mais me ama no mundo, que quer ver meu bem, que quer me ver bem, que se preocupa comigo, que cuida de mim, que daria a vida por mim. Pessoa mais especial que essa na vida? Não tem. Mas para ela tudo se resolver com remédio. Então minha mãe também é uma conselheira do caos. E eu falava, não, eu não vou tomar remédio. Ah, mas você tá com dor. Eu falei, não, tudo bem, eu vou cheirar, vou inalar um óleo, vou fazer um chá, eu vou fazer uma compressa quente, dependendo do que for, eu vou dormir. Se não passar, aí eu tomo remédio. E já pensou se eu fosse essa pessoa que ouvisse isso e toda vez que minha mãe falasse, toma um remédio, ou toque um remédio, eu falasse, tá bom, vou tomar. Além de virar uma hipocondríaca, eu poderia ter agravado ainda mais a situação, né, dos meus rins. Então não é um conselho bom, né? Coisa pequena, gente, um remédio. Não é um conselho bom. Não é. Sem contar que tem remédios que mascaram dores que precisam ser enfrentadas. E que muitas vezes a gente não quer enfrentar. Mas a gente precisa enfrentar, porque faz parte do nosso acordo espiritual aqui. E a gente concordou, tá? Antes de vir, ninguém impôs pra gente, não, a gente concordou. E, enfim, e aí, tudo a ver com esse controle, com esse conselheiro do caos, como que eu resolvi? Não resolvi ainda, eu tô resolvendo. Eu tô aprendendo a lidar com essa emoção, com essas emoções todas que afloraram. Mas o que eu fiz? Eu mandei mensagem pra minha psicóloga. Porque minha psicóloga não vai me julgar depois. Minha psicóloga não vai conviver com as pessoas com as quais estão envolvidas na minha história. Minha psicóloga não vai espalhar isso por aí, né? Aquelas amigas que quando acaba o assunto tem mais o que falar, vai falar da vida dos outros. Com a minha psicóloga isso não vai acontecer. Fui lá e falei, não é semana de terapia, mas falei, Jô, aconteceu isso, me senti assim, nossa, que sensação horrível, eu tô mal, eu tô isso, tal. E mandei pra minha psicóloga. Deu um tempo, ela respondeu, Cris, é assim mesmo, vai passar, você vai ver que vai ser melhor pra você, vai acontecer isso, mas depois que parar de doer, você vai ver que vai fazer melhor, vai te fazer bem. Depois que parar de doer. Quando vai parar de doer? Não sabemos. Mas já pensou se eu procuro minhas amigas, se eu procuro os conselheiros do caos, e aí as pessoas têm já a visão delas, da visão que elas têm do que eu vou trazer, da visão da pessoa que está envolvida na história. Gente, isso ia me magoar mais ainda. E eu já sei que eu tenho que me preparar, porque é o tipo de história que, quando mais pessoas souberem, eu vou ouvir muita coisa que vai me magoar, como já aconteceram outras vezes. E eu vou ter que estar preparado para isso. Então esse momento também está me preparando para isso, né? Mas já pensou? Eu queria muito poder ter alguém para chorar sobre isso, para abraçar e falar tudo isso. Mas uma pessoa para isso não existe. E aí ontem no culto eu pensei isso. Nossa, Deus, queria tanto uma pessoa que pudesse me abrir e me abraçar, e me abraçasse, e encostar no peito, chorar e ficar de boa. Porque a gente precisa chorar, gente. A gente precisa tirar essa carga que pesa tantas vezes. Não tem mal nenhum. Não tá nada errado. Você chegar no final da noite e chorar. Falei, vou abraçar um travesseiro. E acabei que daí o culto me relaxou, eu nem chorei. Mas, sabe aquilo que você quer só se teletransportar para algum lugar e ficar sozinho? E aí, né, eu senti uma presença assim e Deus falou, eu sou essa pessoa.
Eu sou essa pessoa que você pode confiar. E às vezes é tão difícil a gente ter essa pessoa para confiar, que não vai julgar. E Deus não vai julgar. A minha psicóloga não ia me abraçar, me pôr no colo, né? Mas ela me ouviu, me escutou, me aconselhou. E eu dividi aquilo que eu precisava dividir com alguém, sem entrar nos conselheiros do caos, porque eu não quero falar sobre isso com ninguém. Porque ninguém vai saber me aconselhar do jeito certo. Entendendo isso, eu não abro minha boca sobre isso com alguém que não vai saber mais do que eu. Simples assim. Mas Deus é esse conselheiro. Deus é esse amigo que, da forma dele, ele arranja meios de nos consolar, de nos dar forças, de nos ensinar, né? Então, talvez a gente durma e não lembre, né? Onde o nosso espírito foi, mas com certeza ele foi ajudado, né? A gente tem ali umas missões quando o nosso espírito, quando o nosso corpo físico dorme, né? Então, se não me engano, a gente aprende, a gente ensina e a gente ajuda. Se eu não me engano, são essas três coisas que a gente faz, que o nosso espírito faz quando o nosso corpo físico dorme. A gente aprende, a gente ensina e a gente ajuda. Então, acredito que o meu foi aprender essa noite. E continuamos aprendendo, né? No intensivão da vida. E aí, ontem, estudando do Ho'oponopono, né? Vi 3 memórias que são muito perigosas e que, quando limpas, a nossa vida flui. E eu tenho as 3. Deixa eu pegar meu caderninho aqui, mas eu anotei. Meu caderninho bonitinho. Esse é meu caderninho do Ho'oponopono, que eu ganhei quando eu saí da articulação muscular. Daí tudo que é do Ho'oponopono eu tô anotando aqui. Então a gente tem a memória. São os 3 tipos de memória mais perigosos. Primeiro, culpa. Nossa, eu tenho bastante. Autocobrança. Oxi, virginianas. Meu Deus do céu, até tomar água depois dessa. Autocobrança. Projetar a culpa no outro também envolve a culpa. E aqui diz: perdoar é dar uma segunda chance para nós mesmos. E a cura, retornar ao estado perfeito, amar a si mesmo. Isso é se curar. Segunda memória mais perigosa: crítica, autocrítica. Tem de sobra. Crítica aos outros diminuiu, mas ainda tem. Crítica que os outros me fazem. Acho que tem bastante também. Já teve mais também. Mas, nossa, eu sou criticada por várias coisas. Penso. Terceira memória perigosa. Deixa eu só fazer um adendo aqui da crítica. Quem tem muita crítica, muita energia de crítica, autocrítica, critica os outros, é uma pessoa muito criticada, porque a gente troca essa energia. A Amanda fala sobre memórias compartilhadas. Tudo que você pensa sobre o outro, tudo que o outro pensa sobre você, você cria um laço, um cordão entre vocês. E fica uma memória compartilhada. Isso é uma energia que te bloqueia. E aí, quem tem muita crítica não consegue sentir a gratidão. Nossa. Que forte isso, né? Porque a gratidão é uma das coisas mais boas de se sentir. E quando a gente tá tomado de crítica, a gente não consegue, né? Então, olha que perigoso mesmo. Você tá tão atolado de crítica que você não consegue sentir gratidão. E a terceira memória perigosa: não merecimento. Duvidar do seu valor. Não consegue cobrar pelo seu trabalho. Então, às vezes você é uma artista, às vezes você é uma terapeuta, um pintor de parede,
ou você faz alguns serviços, né? Tem alguma renda fixa e faz alguns serviços por fora, enfim, né? Ou até mesmo no teu trabalho, você não tem coragem de pedir um aumento, não consegue cobrar pelo seu trabalho, não consegue ver valor naquilo que faz, não consegue dar o seu valor, se impor, né? Ou simplesmente você ganha um presente ou faz algo, por exemplo, sei lá, você ganha uma viagem e você não consegue desfrutar dessa viagem porque você acha que você não merece aquilo. É a memória do não merecimento, né? Ou às vezes você sai passear, você sai se divertir, num dia que você tá meio assim, e aí você acha que tá errado se você se divertir. Daí você acha que você não merece. Ou às vezes você começa um novo relacionamento com uma pessoa muito boa, que tem tudo que você quer, que faz tudo que você sentia falta, que te mostra várias coisas e você acha que talvez não seja pra você. É, muita coisa pra limpar, né? Muita coisa pra limpar. Deus me permita viver muito tempo para que eu consiga limpar isso nessa vida, para que eu consiga aprender nesse intensivão da vida tudo que eu preciso aprender. Porque é muita ruptura, é muita quebra de paradigma. Meu Deus, é muita limpeza para fazer. Gente, é muito trabalho, espiritualmente, energeticamente falando. Que é isso, Deus? Que bom, me dê muita vida para aprender tudo isso. Estou nos meus 34 anos, quero aprender mais, quero viver mais. E tudo que Deus manda é pra gente aprender algo importante, né? Deus está nos preparando para algo muito bom, mas para isso a gente precisa se abrir para esse treino, né? Nossa, muita coisa para pensar. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês consigam aproveitar desse vídeo tudo que ele trouxe, talvez anotar, refletir sobre como que a gente costuma resolver os nossos problemas. E a gente resolve os nossos problemas? Ou a gente acha que eles vão passar sozinho? Patrícia Cândido fala, né? Engana-se quem acha que o problema se resolve sozinho. E aí deixa o tempo passar que ele vai se resolver. Ele só piora. Por quê? Porque a vida vai mandando mais do mesmo para ver como que a gente reage a essas situações. E enquanto a gente não... Lembra que eu falei uma vez que é igual a fase de um jogo? Enquanto a gente não muda a postura, enquanto a gente não muda as nossas atitudes diante daquilo, aquilo volta a se repetir. E aí quando eu sofro com coisas que me fazem sofrer ainda, com emoções que me perturbam, eu sofro 2 vezes. Porque entra a culpa aí, né? Entra a cobrança, a crítica, a autocrítica. Porque eu sofro por aquilo que está acontecendo, com aquilo, né, que me faz sofrer. E eu sofro por estar sofrendo, porque eu vejo que eu ainda não superei. Então eu preciso de um auto-perdão muito grande, eu preciso olhar com muito amor, com muita amorosidade para mim, com muita ternura. Isso é um exercício muitas vezes difícil, mas necessário. Então eu desejo realmente que quem está assistindo esse vídeo possa olhar para suas feridas, tratar as suas memórias e buscar o conselho do melhor conselheiro de todos. Evitar esses conselheiros do caos, porque de fato só Deus mesmo conhece o nosso coração. É isso, gente. Uma ótima semana. Uma semana de muita luz, de muito aprendizado. E semana que vem a gente tá de volta. Beijo.